Então, meus queridos e queridas, boa noite. Boa noite aos polos, boa noite à professora Magda, à professora Jussiana, né, que estão aqui hoje comigo, nos auxiliando nessa live. Eu agradeço também o Tiago pelo auxílio novamente. E hoje a gente vai, através dessa terceira live, comentar a respeito do nosso terceiro bloco de conteúdos, né, da nossa terceira unidade, tá? E nessa unidade, pessoal, nós vamos perceber um pouco da convergência daquilo que a gente abordou nas primeiras unidades, né? A gente já falou muito sobre a antropologia, né? A sua constituição enquanto uma ciência, já abordamos também como trabalhar essa perspectiva antropológica aplicada ao turismo, né? Numa dimensão mais prática, né? Com os estudos de caso. E aqui a gente vai perceber um pouco dessa visão antropológica com base nos efeitos do turismo, né? Então, vocês vão até perceber um pouco da semelhança que existe entre essa abordagem antropológica, mas também com a abordagem sociológica, né? São ali bem próximas. Mas claro que cada ciência vai ter a sua própria forma, né, de descrever os efeitos do turismo, né, abordando pontos positivos e pontos negativos. Então, a gente vai trabalhar hoje nessa perspectiva, certo? E, como sempre, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem escrever aí no chat, ou ao final a gente pode também, ou durante a live, né, se vocês se sentirem também à vontade, vocês podem falar através do microfone, tá bom? Então, Thiago, você pode passar o primeiro slide. Aí a estrutura da nossa unidade, né? Então, a gente vai ter 4 tópicos fundamentais, né, centrais, que vão abordar, inicialmente, os efeitos do turismo, né, no sentido econômico, ambiental e sociocultural. Então, é interessante a gente perceber como o turismo é uma prática, né, e como eu já venho abordando muito durante a disciplina, é uma ciência, né, uma área que produz conhecimento e gera esses efeitos, né? Então, é importante vocês, enquanto estudantes dessa área, se abrirem para essa consciência a respeito desses efeitos que o turismo ele pode gerar, tá? A gente vai falar também das estratégias de reação face ao turismo, e é interessante a gente perceber e também saber, né, que existe sim algumas estratégias, né, algumas maneiras em que grupos específicos, comunidades, demonstram certa resistência em relação à atividade turística por diferentes motivos que nós vamos abordar. Vamos falar também sobre a moralização do turismo, né, onde a gente vai abordar o turismo responsável, o turismo sustentável, e chegando a pensar no turismo responsável e nessa responsabilidade no turismo. Então, é interessante a gente pensar que a gente vai iniciar essa abordagem a respeito dos efeitos, né, que o turismo pode gerar nas comunidades, nas sociedades, as resistências que podem existir em meio a esse processo, em meio a essa atividade, né, e como a gente pode conceber um turismo do ponto de vista mais moralizante, né, ou até mesmo ético, buscando aí principalmente essa área ser trabalhada com responsabilidade e também visando a questão ambiental, né, que nós não podemos fugir disso quando a gente fala também na atividade turística, tá bom? Vamos lá, pode passar, Thiago. Pode passar. Então, a gente vai abordar esses efeitos em 3 dimensões específicas, né, que é a dimensão econômica, a dimensão ambiental e a dimensão sociocultural. E aí, nessa sociocultural, a gente vai perceber que tanto é constituída por efeitos de cunho social mais amplo e depois cultural, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, né? É interessante, pessoal, vocês perceberem que no material da disciplina, né, no material base para esses conteúdos que nós estamos trabalhando, há essa preocupação em mostrar o turismo em diversas faces, né? Uma delas é a face
que nós podemos, talvez, perceber, assim, uma visão mais negativa. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que os autores, eles vão direcionando para dirimir essa visão negativa a respeito do turismo, né? Para perceber que essa atividade, essa área tem todas as possibilidades, né, de ser implementada, né, de acontecer, mas de maneira responsável, né? A gente vai perceber muito isso nessa parte dessa terceira unidade. Então, o turismo, ele é um elemento importante associado à globalização, né? E as consequências positivas ou negativas produzidas pelo turismo incidem sobre pessoas que não são sujeitos passivos de mudanças. Esse aspecto é muito importante, né? Portanto, o turismo é cada vez menos um simples agente externo, né? Eu falo muito disso, para ser interiorizado por muitos grupos humanos como um elemento da sua vida cotidiana e do seu modo de vida. Então, aqui a gente já percebe que há essa orientação para perceber que o turismo não é apenas uma atividade econômica, né? Não tem apenas essa dimensão, mas que ele tem aí uma série de outras possibilidades e que ele implica, né, na vida dos sujeitos que compõem as comunidades receptoras, por exemplo, né? Então, o turismo permite ao local abrir-se ao mundo na promoção da sua identidade cultural à escala global, né? A atividade turística dá a uma comunidade receptora específica, né, por exemplo, essa oportunidade, né, de mostrar-se, de mostrar o seu potencial, que geralmente é um potencial cultural, né, numa escala mais ampla, né? Mas este processo não está isento de consequências, né, como a gente vai abordar, sobre o emprego, a estrutura de autoridade da comunidade receptora, as práticas sociais, a gente fala muito também, os significados das atividades tradicionais ou as relações interétnicas, né? Isso tem sempre esse aspecto, pessoal, da relação cultural, da relação étnica que o turismo proporciona, ora de maneira positiva, ora com alguns aspectos negativos, também de acordo com a maneira como essa atividade ela é trabalhada. E aqui a gente vai trazer a percepção, né, a concepção do Santana Talavera, né, que é esse autor que eu já falei para vocês, que tem uma contribuição muito grande na antropologia do turismo, e ele vai dizer que esses efeitos, eles podem ser descritos em três tipos, né? O econômico, o ambiental e o sociocultural. Os efeitos econômicos, a gente pode dizer que está relacionado, né? Estão relacionados a custos e benefícios que resultam do desenvolvimento e uso dos bens e dos serviços turísticos, né? Então, logicamente, está muito ali atrelado à questão econômica. Também tem em conta a riqueza indireta gerada, as oportunidades e as desigualdades que possam vir a ser geradas. Então, perceba que o autor, dentro desse tipo de efeito que o turismo pode gerar, né, no caso o efeito econômico, ele descreve, né, consequências positivas, mas ele descreve uma possível consequência negativa, né, que seriam as desigualdades, né, desigualdades sociais. Os efeitos físicos e ambientais que estão relacionados a alterações espaciais e do meio ambiente, né, quando a gente fala, por exemplo, do turismo, a gente vai abordar mais para frente, mas já até adiantando, do turismo sustentável, né, do turismo responsável. Então, como trabalhar essa atividade turística, no caso de um espaço natural, mas sem prejudicar aquele local, né, a natureza daquele local. E os efeitos socioculturais, né, que esses efeitos aqui são algo muito perceptível, né, nas comunidades receptoras e também geram uma certa preocupação, principalmente na visão de alguns antropólogos. Então, esses efeitos, eles estão voltados às mudanças na estrutura coletiva e na forma de vida dos residentes, nas áreas de destino, mas também nas relações interpessoais e nos modos de viver dos visitantes. Então, esses efeitos aqui, eles estão voltados não só a quem recebe os turistas, mas também a os próprios turistas. Esses efeitos, eles estão aí
perceptíveis dos dois lados, dos visitantes e dos anfitriões daquele local, né? Então, a gente vai, aqui é uma abordagem mais geral que o Santana Taladeira faz, mas também aborda cada um desses efeitos de uma maneira um pouco mais específica. Pode passar, Thiago. Pode passar. Pronto. Bom, então vamos aqui buscar compreender um pouco mais a fundo de como se caracterizam esses efeitos econômicos, que inclusive para vocês, enquanto futuros turismólogos que vão atuar não só no setor privado, né, como a gente geralmente vê, mas também no setor público, né? A gente sabe que nos municípios e também nos estados nós temos os setores onde os profissionais do turismo eles podem atuar, né? Nas secretarias, né, por exemplo. Então, é interessante vocês terem essa consciência desse tipo de efeito que o turismo pode gerar naquele local específico, tá bom? Bom, então, o autor acredita que os efeitos econômicos do turismo, eles manifestam-se nas mudanças da estrutura econômica, né, que é o que se espera, de fato, dos destinos, mais conhecidos a nível nacional e internacional, e menos no nível local e regional. Significa dizer que a gente percebe essa mudança num aspecto mais geral, mais amplo, essa mudança ela é mais perceptível nesses destinos conhecidos nacional ou internacionalmente, né? Agora, quando se trata dos destinos mais locais, mais regionais, esses efeitos eles são percebidos logicamente pelas pessoas ou pelo público daquele local, daquela região. Então, a nível mais amplo, esses efeitos geralmente ficam um pouco mais escondidos, né? Ficam um pouco mais ali abafados. E o autor ainda diz que esses efeitos econômicos, eles têm 3 características gerais, né? Que são o aumento de benefícios econômicos nas áreas de destino, e como eu falei, é o que se espera de qualquer atividade que tenha um aspecto econômico, né? E no turismo não seria diferente, porque quando a gente vai falar do planejamento turístico num determinado município, por exemplo, né? O que se espera é que a geração de emprego, de renda e que a economia naquele local ela gire de uma forma mais efetiva, que isso aconteça, né? Então, qualquer atividade econômica, a gente espera isso, o turismo não fica de fora. Outra característica seria o desenvolvimento de bens e serviços turísticos, né? Também é lógico isso, né? Tem que estar presente, né? E, por fim, o contributo para a balança de pagamentos. Então, tudo relacionado, de fato, às questões econômicas, né? Como o Rogério mencionou aí no chat, né? São os impactos, né? No caso, a gente espera que sejam impactos positivos, né? Pode passar. Vem os efeitos ambientais, né? Como eu falei, a gente sempre vai ter um olhar, ou precisa, né? Ter um olhar muito sensível a essa questão dos efeitos ambientais, principalmente em pontos turísticos que começam a ser mais explorados desse ponto de vista da atividade turística, né? Locais que antes eram visitados, mas não dentro de um plano turístico, né? Aqueles locais que a gente tem, por exemplo, na nossa cidade, no interior onde a gente mora, né, que só a gente conhece e que a gente vai lá de vez em quando, como as cachoeiras, por exemplo. Mas quando isso se torna algo, né, um roteiro dentro de um plano turístico, então, logicamente que vai ter aí efeitos naquele meio ambiente específico. Então, como conter os efeitos negativos disso, né? É uma questão a se pensar. Então, o turismo utiliza o ambiente natural, ocupa um espaço físico, né, e utiliza recursos do meio ambiente. Portanto, estudar os efeitos sobre a natureza é crucial, né, e de fato é mesmo, para perceber os efeitos do sistema turístico.
Existem duas formas de interpretar os efeitos turísticos sobre o meio ambiente, né? De acordo com o Santana Talavera, a gente sempre vai ter essas duas dimensões, o positivo e o negativo. O que seria o efeito positivo? Restauro de monumentos, conservação de restos arqueológicos e de recursos naturais, né? Então, esses efeitos, né, positivos, eles podem acontecer tendo em vista ali uma melhor experiência turística. Então, a gente vê que muitas vezes, né, as autoridades, né, daquele local, os governantes, eles têm essas estratégias, né, até mesmo para ser um atrativo turístico. Mas também pode ter um efeito negativo, né, ou alguns efeitos negativos, como, por exemplo, a presença de muita gente em locais onde isso não é muito aconselhável, né, a massificação, o barulho, e, consequentemente, onde há muita gente, possivelmente vai haver degradação ambiental, né? Desde aquela degradação ambiental mais leve, né, entre aspas, até efeitos mais prejudiciais ao meio ambiente. E terceiro, a gente vai ter aqui os efeitos socioculturais, né? O efeito social do turismo está associado a mudanças mais imediatas, tá? E define aquelas que ocorrem na estrutura social local. Então, se o turismo ele vai de alguma forma gerar uma mudança, né? Um efeito ali naquela estrutura social, é algo interessante de se observar. Não só pelo profissional do turismo, né? Mas até mesmo por outros estudiosos. Também gera mudanças na qualidade de vida, nas relações sociais e na adaptação das comunidades de destino ao turismo, né? Isso a gente pode até pensar em alguns exemplos. Por outro lado, o efeito cultural categoriza mudanças mais graduais, né, mais lentas e processuais que vão ocorrendo à medida em que o turismo se desenvolve, como a aculturação turística, que é algo muito interessante de se pesquisar, inclusive, tá? E as mudanças nas normas culturais, na cultura material e nos padrões culturais. Então, percebam, pessoal, como o turismo ele é uma atividade, ele é um campo do saber, né, um campo científico, que traz uma série de efeitos, né, uma série de consequências, né, como eu falei, ora positivas, ora com um tom mais negativo, mas que ele gera também ali uma espécie de movimentação social em vários aspectos. Então, é muito importante a gente perceber isso para entender que o turismo ele não é alheio, né, à sociedade, ele não é alheio às questões que envolvem ali as comunidades onde essa atividade ela se desenvolve, tá? Pode passar. O Rogério falou que, às vezes, o ecoturismo se torna ecopredatismo. Exatamente, Rogério. Eu acredito que você, inclusive, tem muita propriedade para falar isso, né? Pelo trabalho que você desenvolve aí na Contour, né? Então, de fato, é interessante a gente ter essa percepção a respeito desse aspecto, desses efeitos, né? E aqui, pessoal, a gente vai ter algumas estratégias de reação face ao turismo. Ou seja, algumas formas, algumas maneiras em que grupos específicos se utilizam para não ter a presença da atividade turística ou mesmo controlar essa atividade por questões bem específicas, tá bom? Então, as comunidades anfitriãs não são receptáculos vazios dos efeitos turísticos, né? E isso se relaciona com o que eu acabei de falar, que o turismo ele não pode estar alheio ao contexto onde ele vai desenvolver as suas atividades, né? Então, desenvolvendo estratégias de controle, resistência e contestação. Então, veja esses três elementos aí: controle, resistência e contestação. Eu não sei se vocês, em algum momento antes ou agora durante o curso, já pararam para pensar que há esse tipo de resistência, por exemplo, em relação ao turismo, né? Então, é interessante ter essa noção.
Vários tipos de estratégias são utilizadas pelas comunidades locais para lidar com o turismo. Então, a gente vai ver aqui o exemplo de 5 dessas estratégias. Umas mais diretas, né, ou, entre aspas, mais radicais, e outras um pouco mais brandas, né? Então, umas utilizam estratégias de resistência, geralmente em regiões de conflitos históricos, né, onde há colonialismo, ou quando os turistas violam as normas locais. Então, há essa preocupação em alguns locais, dependendo do contexto, muitas vezes histórico daquele local, né? Outras retiram-se e refugiam-se do turismo. Veja só, retiram-se e refugiam-se do turismo, tolerando a sua presença, mas evitando o contato com este, tanto quanto possível. Acontece que as comunidades reconhecem a importância econômica do turismo, mas evitam o fato de ter estranhos no seu espaço. Então, vejam como essa questão da preservação do próprio espaço, né, ou da constituição original, digamos assim, daquele espaço, ela é, às vezes, para alguns grupos mais importante do que a própria questão econômica, né? Esta estratégia pode adotar a forma de oposição à modernização ou à conservação e revitalização de tradições locais. Um terceiro tipo de estratégia é a de definição de limites. Professor, Oi, Ramon. desculpa. Essa questão aí dessa estratégia aí no 2, né? Ela traz muita realidade da nossa cidade também, porque a nossa cidade, ela sempre preservou aqui os casarões, né? É tão tal que, de modo turístico, né, para dar mais um app turístico na cidade, de modo que as empresas que vieram para cá, tipo a Caixa Econômica, ela não modernizou muito o prédio dela, né, na sede dela na cidade. Ela foi tipo, no ramo da cultura da cidade, ela preservou o modelo de cultura da cidade, fazendo com que a sede da Caixa Econômica se tornasse aí mais ou menos parecido como um casarão, né? Então ele preservou aí a questão da cultura, né? Preservou assim os modelos de casarões da cidade, Pedro II. Exatamente, Ramon. Obrigado aí pela sua contribuição. Nada. Exatamente. Se encaixa muito. Quem não conhece Pedro II, não sei se alguém que está aqui na sala nunca foi em Pedro II, mas em algumas ruas ali, principalmente ali próxima à Igreja Matriz, a gente tem muitos casarões, né? Aquela arquitetura muito mais voltada ali à arquitetura colonial, né? Que nos remete mesmo a um Brasil imperial, por exemplo, né? Então, é muito mais interessante, por exemplo, para uma empresa, né, para ter essa aproximação com o público local, se incluir nisso, do que tentar, de certa forma, reverter toda aquela cultura, né, visual, arquitetônica do lugar. Então, ali, quem conhece, a gente vê que tem a Caixa, como a Caixa Econômica, como o Ramon mencionou, tem outros estabelecimentos comerciais, né, como algumas ateliês de Opala também, né? Então, alguns prédios também municipais, prefeitura, secretaria, enfim. Então, assim, isso mostra uma espécie de resistência também, mas é uma resistência que, na verdade, é uma forma de se tornar um atrativo turístico, né? Porque para quem nunca foi, não conhece, chega naquele local onde tem aquelas construções, né, e fica maravilhado porque nunca viu aquela arquitetura, né? Até a gente que tem o costume de ver, muitas vezes ainda fica assim maravilhado, né, para fotografar, enfim. Então é interessante ter essa percepção. Em relação à terceira estratégia, né, o terceiro exemplo. Ela é a de definição de limites entre as atividades turísticas e as atividades próprias do local. Veja bem, aí já busca estabelecer um limite, ou separar uma coisa da outra, né? Um exemplo é a criação de espaços reservados para turistas e a proibição de entrada nos espaços privados dos residentes. Então, veja só, como aí a gente já tem uma estratégia um pouco mais talvez radical, né, de você separar
aqui os turistas não podem ir, né? Porque aqui a gente quer preservar tal qual é, então não queremos uma intromissão aqui nesse local. Professor, Oi, Rogério. opa, boa noite a todos. Boa noite. Essa aula é muito interessante hoje, professor. É realmente uma das aulas que a gente tem que absorver bem e aproveitar bem, porque é uma das melhores aulas. Mas deixa eu, aproveitando que o Ramon mencionou sobre a questão do casario histórico em Pedro II, e eu aproveito bem aqui para falar um pouco desse terceiro tipo de estratégia, nos próprios casarões em Pedro II, aqueles que são habitados por famílias, não é permitido fazer turismo lá por dentro, a não ser que o guia de turismo tenha uma amizade muito boa com o proprietário ou representantes e possa agendar no horário que a família permita para contar um pouco da história lá por dentro. Por exemplo, são os casarões, além de bonitos em sua fachada panorâmica, são também lindíssimos por dentro, porque a gente conta toda a história. É a morada completa, é a meia morada, é a casa de parede meia, é a casa que tem sótão, é a casa que tem porão, mas, no geral, a gente só pode fazer turismo panorâmico nos casarões em Pedro II. A não ser que isso possa acontecer, e é bem difícil também, nos prédios que são ocupados por repartições públicas, né, como no caso a prefeitura, aí não daria porque lá está ocupado com vários setores. As secretarias também. Então, esse terceiro ponto, ele se encaixa certo. As famílias não permitem, em geral, fazer turismo, abrir suas casas para o turismo por dentro dos casarões. Se encaixa certinho, professor. Obrigado. Excelente, Rogério. Obrigado. De fato, esse exemplo que você colocou nos mostra que há um estabelecimento de limites, né, entre um espaço para os residentes, né, para as pessoas do local e para os turistas um outro espaço. Então, de fato, se aplica muito aí nessa terceira estratégia. A quarta estratégia é uma estratégia que visa o uso do turismo para revitalizar costumes e tradições locais, né, como artesanato, artes e rituais. Essa estratégia, na verdade, ela já não é de distanciamento, mas é uma estratégia de utilização da atividade turística para revitalizar ou mesmo para valorizar aspectos importantes daquele local, como a gente tem aí essas questões da cultura material, né, do artesanato, as artes, que está muito relacionado com o que nós comentamos lá nos estudos de caso, né, quando a gente falou, por exemplo, da cachaça do Brejo Paraibano, como uma forma de valorização do local. Então, é uma estratégia, na verdade, voltada para a valorização e não para o distanciamento, né? E a quinta estratégia é a adoção de novos costumes e novas regras introduzidas pelo turismo e ainda a substituição de regras e costumes tradicionais. Veja como a quarta e a quinta estratégias, elas, na verdade, são mais de aproximação do que distanciamento do turismo, ou controle, visando a valorização daquele local, né? O desenvolvimento mais forte da atividade turística naquele local específico. Então, a quinta estratégia ela é até um pouco mais ousada, né? E ela esbarra naquela questão da aculturação, da cultura local, em contato com a cultura dos visitantes, que muitas vezes a cultura local, ela se vê obrigada, ou de bom grado mesmo, né, dependendo das estratégias, ela se adequa àquilo que vem de fora, né, ao que é externo. Então, temos aí, digamos que nós temos 3 estratégias mais de distanciamento, né, e 2 que trazem uma aproximação maior de acordo com a concepção do Santana Talavera, tá? Pode passar. Bom, e aí o Krippendorf, né? Pessoal, se alguém conhecer, aproveitando que a gente teve aqui alguns exemplos, né? Se alguém conhecer outros espaços turísticos, né, ou comunidades receptoras
que podem apresentar algumas dessas estratégias que a gente comentou, pode deixar aí no chat, né? Ou se achar melhor também, pode falar, ligar o seu microfone e falar tranquilamente, tá bom? Então, considerando a diversidade de residência e de tipos de contatos estabelecidos com os visitantes, o Krippendorff, né, que é outro teórico importante para o nosso estudo, ele criou essa tipologia, né? A gente vai ter essas 4 categorias que são relacionadas à maneira como os residentes, eles têm contato, né, com os visitantes. Então, aqui também são aspectos muito importantes para vocês, como futuros profissionais do turismo, trabalharem dentro do planejamento, né? Eu acho muito interessante considerar esses aspectos, tá bom? Bom, a primeira tipologia, né, que o Krippendorff traz os residentes em contato direto com os turistas, né? Como é que ele analisa isso? São os encarregados de dar as boas-vindas aos turistas, dependem do turismo como atividade econômica fundamental nas suas vidas. Então, se há essa dependência, logicamente, que esses residentes, eles vão querer que os turistas se sintam bem, se sintam à vontade, se sintam acolhidos, para que eles voltem, para também que a atividade econômica naquele local, ela seja proveitosa, né? Ela seja positiva para essas pessoas que dependem. Então, claramente, né, que eles vão fazer uma boa acolhida desses visitantes. O segundo tipo aí que o Krippendorff traz são os residentes proprietários de negócios não relacionados diretamente com o turismo. Então, eles não têm uma relação estreita com os turistas, e para eles o turismo é um assunto exclusivamente comercial. Então, bom, a atividade turística acontece aqui, eu sou comerciante, não sou um comerciante ligado ao turismo, mas acontece, eu vou me aproveitar disso para ter um lucro. Mas eu não vou intervir diretamente ou participar de um planejamento econômico voltado para isso, né? Então, eles pegam carona na atividade econômica que o turismo gera, né? Ali em toda essa dimensão econômica, mas não tem uma participação direta, né? Ou mesmo não tem essa intervenção. O terceiro tipo são os residentes que estão em contato parcial com os turistas e que conseguem ingressos procedentes apenas de parte do turismo. Eles estão conscientes das vantagens do turismo, mostrando também uma atitude mais crítica a esse respeito, advertindo para as suas desvantagens. Então, aqui já está muito parecida com a visão do Talavera, né? De que o turismo tem o aspecto positivo, mas também pode ter aspectos negativos de acordo com como ele planejado, desenvolvido naquele local. Então, há esses grupos também que têm essa percepção em relação aos visitantes. E, por fim, na quarta tipologia, são os residentes que não têm qualquer contato com os turistas ou cujo contato é passageiro. Eles podem manifestar aprovação, rejeição, interesse ou indiferença, sendo esta última a mais comum. Então, são grupos, né, que não têm muita relação com os visitantes, com a atividade turística, e dependendo dessa relação, dessa importância, né, eles podem demonstrar ou indiferença, né, ou aprovação, que vai ser uma aprovação, digamos assim, desinteressada, ou até mesmo rejeição, tá? Então, pode acontecer essas três situações, né? A aprovação e a rejeição, que aí vai precisar de um olhar mais direto dessas pessoas para os visitantes, ou a indiferença, que aí para eles, tanto faz como tanto fez aquela atividade, aquela prática turística naquele local. Bom? Professor? Sim. Você me permite fazer um resgate aqui do primeiro ponto, os residentes em contato direto com os turistas? Fique à vontade. Tá certo. Observando, professor, a gente vê isso muito ali em Jijoca de Jericoacoara, no primeiro ponto aí, os residentes em contato direto com os turistas. Também lá em Barreirinhas, na entrada dos Lençóis Maranhenses, e ali naquela região da Barra Grande, né?
naquela rota, né? O turismo integrado, aquele roteiro integrado ali da Rota das Emoções. Onde, por exemplo, quando você vai para Barreirinhas, que você vai ali por Paulino Neves, e que você vai num carro que não dá para chegar em Barreirinhas por dentro, aí você é obrigado a entrar naquelas Toyotas, você já contrata ali aquelas Toyotas, o atendimento turístico já começa logo ali, com os toyoteiros, que leva cada Toyota 10 pessoas, e ele vai te levar direto para a pousada. Por quê? Porque Barreirinhas é uma cidade que tem cerca de 78% da sua renda advinda do turismo, que é ali dos Lençóis Maranhenses. E aí, observando aqui, eu tive a oportunidade de ir no passeio de lanchas voadoras no Rio Preguiças, e a gente vai até a foz do rio, e lá tem uma praia deserta. Só que, durante esse passeio, a gente passa em algumas aldeias, em algumas comunidades ribeirinhas, em que as pessoas dependem muito da passagem de turistas que para comprar o seu artesanato, comprar um pouco dos seus frutos do mar, comprar alguns souvenirs, né? E eles fazem aquele trabalho de boas-vindas, já te recebem bem. Logo na hora que você desce do barco, já tem gente ali para te receber bem. Então, a gente observa muito esses traços aqui da primeira, lá nessa região, né? Do roteiro da Rota das Emoções. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Rogério. Exatamente. Então, veja, dependendo da relação, da importância que a atividade turística tenha para os residentes naquele local, vai se encaixar em uma dessas 4 tipologias, né? E o Krippendorf, ele endossa isso dizendo que essa tipologia ela é difícil de generalizar, né, essas 4 categorias, contextualiza os contatos entre os visitantes e os visitados, como a gente percebeu que há, de fato, essa contextualização, né, para além de sublinhar a diversidade das comunidades em função da frequência de contatos com os turistas, a sua ocupação e o grupo da população ao qual pertence. Pessoal, como eu falei, é importante que vocês tenham essa abertura, né, para perceber esse tipo, por exemplo, de aspecto em uma comunidade receptora. Vamos supor, por exemplo, que você vai trabalhar numa secretaria de turismo em um município, né, onde há um potencial turístico muito grande, é um polo turístico, e imagine você, por exemplo, fazer uma pesquisa, né, para perceber onde os visitantes nessas categorias, onde eles se encaixam, né, onde eles estão aí permeados por essa contextualização. Isso, para você conseguir fazer um planejamento mais eficaz, é uma mão na roda, porque você vai conseguir, de certa forma, fazer um diagnóstico, né, digamos assim, podemos usar essa palavra, um diagnóstico daquele local, né, que vai receber os turistas, e a partir disso, considerando essa tipologia, considerando aquelas estratégias, né, que a gente já falou agora há pouco, como planejar em cima disso, como planejar atividade turística a partir disso, né? Então, é interessante, vejam como essas questões mais antropológicas e sociológicas, elas também podem vir a contribuir para você na maneira prática, né, de se trabalhar com o turismo, certo? Quero dar boas-vindas também à professora Adriana, que acabou de entrar. Professora, bem-vinda. Bom, dito isso, né, que nós comentamos dos efeitos, né, e dessas estratégias, né, de reação, a gente vai chegar nessa percepção da moralização do turismo, né, de perceber o turismo sustentável e o turismo responsável, né, o que é cada um desses tipos, né, de turismo, dessas categorias de turismo, certo? Bom, o conceito de turismo encerra uma forte e intensa carga moral e ideológica, né? Não sei se vocês também já pararam para perceber que dentro do turismo, na atividade turística, seja na esfera pública, seja na esfera privada, há sim uma dimensão moral, né? Moral barra ética, né? E também ideológica, certo? Nesse sentido, o turismo adota nos últimos tempos uma série de códigos de conduta,
normas e princípios a partir dos quais se diferencia o que está bem e o que está mal. Então, de fato, uma concepção mesmo ética, né, voltada ao turismo. Inclusive, se não me engano, vocês terão no próximo semestre, no próximo período, uma disciplina relacionada à ética, né, se não me falha a memória. Mas, além do relativismo cultural e assumindo uma forte crítica ao turismo de massa já histórico, né, escrutina-se hoje o turismo como um bode expiatório de muitos problemas sociais e econômicos. Foi o que a gente mencionou lá no início. Há, muitas vezes, o direcionamento desses problemas serem acarretados pela atividade turística, né, como a gente vê também que os autores no livro, volta e meia, eles trazem isso à tona, mas que o turismo ele não pode sofrer esse estigma, né, de ser o causador desses problemas. Então, como sair dessa percepção? Adotando, talvez, né, essa visão a respeito de um turismo sustentável, um turismo responsável. Mas a ciência tem como missão distanciar-se do senso comum e das pré-noções, né? E o turismo é ciência, como já falei. Para além de diminuir a ignorância e questionar a realidade de forma crítica e aprofundada. E essas discussões que a gente abordou anteriormente, do Talavera, do Krippendorf, elas nos orientam a ter um olhar, vejam, um olhar crítico, né, analítico, reflexivo, que pode nos direcionar para uma prática mais responsável no turismo, mais direcionada no turismo, né? Bom, a antropologia em particular teve sempre uma preocupação crítica com o turismo e o seu desenvolvimento, abandonando-se hoje a visão romântica, né, da preservação cultural como valor absoluto. E também já interpretou a mudança cultural como algo inerente ao social. Bom, se antes os antropólogos eles tinham muito essa visão de que o intercâmbio cultural, né, ele era negativo, ele era prejudicial para as comunidades receptoras, atualmente essa visão ela está um pouco mais esquecida, e o que se coloca mais em ênfase é que o turismo, como uma atividade social também, ele não pode ficar alheio, né, como também nós já comentamos. Ele gera essas transformações e que isso é inerente à sociedade, independente de que atividades seja. Então, por que o turismo tem que ser estigmatizado dessa forma, se também há outras maneiras de se trabalhar essa prática de forma mais responsável, né? E aqui a gente vai perceber uma breve contextualização histórica a respeito dessas percepções, né? Desde meados do século XX, passou-se na investigação e desenvolvimento do turismo de uma postura pró-turismo, né? O turismo é sempre bom, e pró-turistas, protagonizada por planificadores que viam no turismo uma forma de gerar desenvolvimento econômico, para uma posição anti-turismo, que afirmava negativamente o turismo considerado como malicioso. Então, aqui no século XX, né, no meados do século XX, a gente teve o início de uma visão pró-turismo, mas depois começou uma visão negativa a respeito, né, do turismo, como se fosse algo que fosse mais malicioso do que benéfico para as sociedades. Pode passar. Mais tarde nasceu uma posição denominada de moralização do turismo. A gente teve inicialmente uma visão positiva, depois uma visão negativa, né? E agora a gente vai voltar a ter uma visão que oriente para um escopo mais positivo do turismo, né? Então, acredita-se a parte disso, né, que há um turismo bom e um turismo mau. Essa dimensão moralizante, né, quando a gente fala de moralizante, bom e mal, a gente sempre vai se orientar em questões éticas, né? A moral, ela é mais relacionada a regras, né, a conduta, e a ética é como se fosse a reflexão a partir de tudo isso, né? Por que isso é bom, por que isso é mal e como agir a partir disso.
Posteriormente, uma posição que classificamos como alterturismo. O que seria isso? O turismo tem coisas negativas e é preciso fazer um turismo melhor e mais adequado. Então, a gente parte de uma visão totalmente positiva para uma visão totalmente negativa e chegamos numa concepção que entende que há o positivo, que há o negativo, mas que disso nós podemos trabalhar de maneira com que o que é positivo, com o que é bom, se sobressaia em cima daquilo que não é bom. Né? No caso, bom como consequência do turismo para as sociedades. Certo? Nós podemos até pegar como pano de fundo aquelas 3 dimensões que nós abordamos como efeitos do turismo. Né? Por exemplo, o que não seria bom, o que seria bom e o que não seria bom a respeito dos efeitos sociais e culturais. Né? Desta evolução crítica, nasceu um compromisso pela construção de um turismo melhor, mais sustentável, ecológico, equitativo, solidário e mais justo. Então, vejam, não sei se vocês também já tiveram a oportunidade de ver em algum lugar, em algum estudo, em alguma disciplina, essa dimensão do turismo como algo justo, né? Então, vejam como o turismo ele abrange muita coisa que às vezes a gente nem tem muito essa concepção, essa noção. Às vezes a gente tem uma visão muito genérica, né, da atividade turística. Nesta linha, afirma-se que o conhecimento antropológico pode contribuir para um turismo responsável, para solucionar problemas no campo do turismo e para criar melhores viajantes e turistas através da educação. Então, a antropologia, ela teria aí a tarefa, né, de mostrar, né, as situações, né, os efeitos e como ter um turismo melhor, né, com efeitos positivos, como ter bons turistas, né, e como os residentes naquele local também podem absorver o que for de bom daquela atividade. Pode passar. Bom, e aí a gente tem novamente a contribuição do Krippendorf, né? Ele aborda muito essa questão do turismo responsável, dessas características, dessas categorias, né? Então, Krippendorf pensava que o problema não era o turismo, porém, dos modelos de desenvolvimento turísticos que estavam a ser implementados na altura. Daí que houvesse a necessidade de se procurar outras formas de fazer turismo e outros turistas, mais educados, conscientes e reflexivos. Este autor assume para o turismo os princípios do desenvolvimento sustentável, integrando de forma relacional no conceito a dimensão econômica com a ecológica, a social, a cultural e a política. Isso que o Krippendorf falou é genial e resume muito essa discussão. Ou seja, o problema não é o turismo, mas o problema, às vezes, pode ser a maneira como aquele modelo turístico é pensado e é desenvolvido. Então, como eu disse, o estigma ele não pode recair sobre o turismo, né, como um todo, mas o que tem que ser analisado, né, é a maneira como aquele modelo é desenvolvido, né, como a Lucy coloca no chat, dizendo que por exemplo, o turismo predatório, né, o turismo em massa, pode ser um modelo que traga à tona esse estigma negativo para a atividade turística, né? E aí o autor, ele faz essa relação, né, com essas dimensões sociais, econômicas, políticas, e mais uma vez, né, reforçando a capacidade do turismo de estar ali imerso em todas essas dimensões sociais e não distante delas, né? A Drica contribuindo aí conosco, dizendo que o Krippendorf pensa em um turismo mais humanizado. Exatamente, a gente vai perceber que ele tem essa concepção moralizante, né, a respeito do turismo, que é justamente para que o turismo não se resuma a uma atividade meramente econômica e que não está nem aí para os efeitos, que não está nem aí
para as consequências que podem surgir da sua atividade, né? Que podem ser consequências negativas para aquelas comunidades receptoras, né? Bom, e aí a gente vai ter mais uma concepção teórica, né? A gente percebe que os teóricos eles estão muito alinhados, né? O Cocossis, segundo esse autor, há 4 formas de entender o conceito de turismo sustentável, né? No material de vocês, há uma discussão bem intensa, né, entre os teóricos a respeito desse conceito, não é nem da prática do turismo sustentável, mas sim de como concebê-lo, né? E aí aqui a gente vai ter essa visão do Cocossis de uma maneira bem organizadinha, né, em forma de categorias, né, em forma de pontos, que eu acho muito legal quando o teórico ele faz essa organização. Bom, então ele fala que o turismo sustentável ele pode ter uma visão setorial, né, que aí a sustentabilidade econômica do turismo, por exemplo, é importante, né, pensar como o turismo pode ser uma atividade que traga desenvolvimento econômico, mas que, ao mesmo tempo, né, busque ser sustentável, né? A visão ecológica, né, a sustentabilidade ecológica do turismo, que é um turismo sustentável e ecológico, né? Uma linha muito parecida aí as duas categorias. A visão de longo prazo é um desenvolvimento sustentável do turismo e a viabilidade e competitividade dos destinos. Então, vejam como já há a orientação para um planejamento, né, do turismo sustentável para ser uma atividade econômica, né, interessante, né, eficiente, mas sem deixar de lado essa visão de preocupação ou de responsabilidade, né? E a visão integral, onde o turismo ele pode ser entendido como uma parte de uma estratégia de desenvolvimento sustentável físico e humano. Então, já coloca o turismo dentro de algo mais amplo, né? O turismo pode ser visto, encarado como uma estratégia junto a outras mais, né, estratégias que podem gerar esse desenvolvimento sustentável físico e humano. Então, vejam que interessante pensar nisso, né? O turismo sendo esse aliado para a sustentabilidade, né? O Ramon coloca aqui que há a importância, né, de enfatizar o turismo de base comunitária, exatamente, pensando nisso que a gente comentou, né? E o Rogério também fala do turismo que seja um turismo inclusivo, exatamente. E essa questão do turismo inclusivo dá uma pesquisa muito legal. Vejam que eu estou sempre cutucando vocês na questão da pesquisa, mas é porque quando a gente começa a estudar e ver, né, aqui algumas discussões teóricas, né, a gente percebe que há aí uma gama, né, de temas legais para se pesquisar. E aí nós vamos ter mais uma contribuição teórica, né, de Butler. Segundo o autor, existe uma grande polissemia no uso do conceito de turismo sustentável. Então, veja como eu falei para vocês agora há pouco, que há essa discussão teórica sobre o conceito de turismo sustentável. Para esse autor, o conceito ele gera diversas interpretações, né, essa polissemia. Então, dependendo do setor, o turismo sustentável ele pode ter uma concepção. Então, o Butler acredita que para a indústria turística é um desenvolvimento adequado em termos de marketing e competência de destinos. Veja só, segundo o autor, né, a indústria visa, em relação ao turismo sustentável, mais a questão do marketing, né? Para os conservacionistas, significa aplicar os princípios da conservação ao turismo. Para os ambientalistas e ecologistas, é uma justificação para preservar o meio ambiente significativos. Para os políticos, é uma oportunidade para utilizar palavras bonitas, mais do que desenvolver ações de desenvolvimento sustentável do turismo, né? Que nós conhecemos mais comumente como demagogia, né? Ou autopromoção. E para os turistas, é uma boa oportunidade para sentir-se bem e desfrutar com a consciência tranquila. Então, veja só que, na visão do Butler, a gente tem, dependendo aqui, né, do setor,
diversas interpretações do turismo sustentável, porque vai atender aí, de fato, ao interesse, né, de cada categoria, né? Logicamente, que para a indústria, o que vai importar mais é aquilo relacionado ao planejamento, relacionado a como desenvolver e a como lucrar, né? Como trabalhar com aquela atividade. Para o turista, não. O turista é quem vai desfrutar, né, da atividade, é quem vai, de certa forma, ser o alvo da indústria, de certa forma. Então, logicamente que vão ter concepções diferentes, né? Pode passar. Bom, então a gente tem aí essa série, né, de conceitos, né, de interpretações, e aí a gente pode dizer que o problema do conceito de turismo sustentável é o seu uso institucional impreciso, retórico e falsamente terapêutico, como a gente viu ali, por exemplo, na concepção política, né, é uma utilização retórica, né, demagógica. Isto é, há uma espécie de convencimento sobre a função terapêutica do turismo sustentável. Então, muito mais, como eu falei, dependendo da categoria, muito mais preocupados, estão muito mais preocupados com o produto, né, relacionado ao turismo sustentável, com o que, de fato, essa atividade vai trazer de benefício para aquele local, para o meio ambiente, né, para a sustentabilidade. Então, é essa utilização mais demagógica, né, da ideia de turismo sustentável. Além do mais, o próprio conceito encerra uma potencial contradição, veja só, que é a ideia de que um crescimento ilimitado do turismo é possível se lhe colocamos o adjetivo de sustentável, olha aí, entendido de forma superficial e redutora como durabilidade, prolongação, permanência. Então, veja só como o conceito de turismo sustentável é problemático, né? Portanto, tem se convertido numa forma de ideologia, né? Eu falei anteriormente sobre o turismo não está isento das ideologias, num conceito político, né? Não apenas filosófico e científico, num processo e num produto turístico especializado também. O conceito é também, nos seus discursos e práticas, um conceito ambíguo. Então, falar, né, de turismo sustentável ou buscar trabalhar com turismo sustentável é algo que requer clareza, objetividade, né, um planejamento que leve em consideração um conceito de turismo. Para que o turismo sustentável por que ele é importante, né? Qual o interesse por trás dessa concepção de turismo? Tá? Então, não é simplesmente dizer, aqui nós trabalhamos com turismo sustentável. Né? Então, é toda uma percepção que é necessária, de fato, para se trabalhar, ou pelo menos, inicialmente, para se conceber um turismo sustentável. Tá bom? A Adriana fala, Adrica, o único problema que vejo no Butler é quando diz que turismo é indústria. Ele faz essa afirmação, né? Mas o que eu acho interessante dessa discussão que a gente abordou aqui é que ele nos abre essa visão para perceber como o turismo sustentável é encarado em diferentes categorias, né? Eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente, né? Ter bem claro, principalmente ao trabalhar um planejamento para a atividade turística, certo? Bom, na realidade, não há turismo sem efeitos, isso é fato, né? Já falando de alguns, mas também podemos ter outros efeitos. Até um turismo de pequena escala os apresenta. E o turismo de natureza não é automaticamente sustentável, veja só. O conceito é uma nova versão do conceito de conservação, com um novo rosto e com um foco nas questões ambientais, interligadas com as questões humanas e econômicas. Veja só, não é porque o turismo, ele está sendo caracterizado como um turismo sustentável, que ele não vá apresentar efeitos naquele local. Vai, com certeza.
porque é uma atividade que envolve uma série de fatores, fator humano, fator econômico, né, cultural, ecológico. Então, logicamente que vai ter efeito sim. O certo é que o conceito de turismo sustentável tem implícito uma série de limites para o turismo. Exemplo, no volume de turistas, na infraestrutura, nas mudanças nas paisagens, no alojamento, nas atitudes dos visitantes. Então, o turismo sustentável, pessoal, carrega em si uma série, né, de questões que têm que ser pensadas de maneira muito particular, de acordo com o que os autores nos apresentam, né? Então, veja só, ele traz a palavra limites. Então, segundo o autor, para se trabalhar o turismo sustentável, ele acredita que há essas limitações, né? Então, será se de fato o que está sendo realizado é um turismo sustentável, né? Vamos supor, tá? Então, é importante pensar, o turismólogo precisa ter essa consciência, esse conhecimento sobre essas ambiguidades a respeito de determinadas concepções de turismo, tá? A Drica fala, esses termos, sustentabilidade e sustentável, é difícil, pelo menos para mim, acho super complexo entender. De fato, vemos aqui um embate teórico, né, Drica? A gente vê que o teórico tem uma concepção fechada, o outro já tem uma concepção categorizada, o outro já tem uma concepção totalmente oposta a um primeiro. Então, de fato toda uma discussão teórica, conceitual, para se entender como isso pode ser feito na prática, né? Quais as problemáticas que isso pode ter, quais as implicações, quais os efeitos, né? A Lucy fala que acha muito fácil cair no abstrato. Sim, exatamente. A gente precisa compreender para não cometer erros, né? Enfim, é importante. E aí a gente chega em mais um conceito, categoria, concepção, né, de turismo, que seria o turismo alternativo. Não sei se vocês já ouviram esta expressão, né? Ou alguém falar, ou às vezes a gente vê muito em programas na TV, né, expedições, as pessoas falam aqui, pratica-se o turismo alternativo, quando mostra as paisagens e tudo mais, né? Então, o que seria isso? Na década de 1980, nasce nos estudos turísticos o conceito de turismo adequado para definir um turismo que beneficie por igual a locais e visitantes e que seja planificado, veja lá, é importante, de forma apropriada em cada destino específico, tá? Então, planejamento específico para cada destino turístico, né? Foi depois, na década de 1990, que alguns autores, né, entre os quais a gente pode destacar os antropólogos Valen Smith e William Eddington, que criaram o conceito de turismo alternativo. Então, o que esses antropólogos entendem enquanto turismo alternativo? Vocês acreditam que são aquelas formas de turismo que são coerentes com os valores naturais, veja lá, coerentes com os valores naturais, sociais e comunitários e que permitam a anfitriões e convidados desfrutar de uma interação positiva e valiosa e de experiências partilhadas. Veja só, um conceito antropológico, né, interessante, aparentemente viável, né, mas cabe aquela reflexão. Como fazer isso na prática, tá? Acho que isso deve ficar muito claro, não só aqui a respeito do turismo alternativo, mas das outras concepções que a gente falou, que vocês possam ver futuramente em outros estudos, tá bom? Pode passar. E aí a gente chega também nessa visão de turismo responsável, né? A gente fala de turismo sustentável, que tem toda aquela problemática, o turismo alternativo, que, né, em tese parece ser bem interessante, né, e benéfico, inclusive, para onde ele vai ser desenvolvido. E aí a gente chega aqui no turismo responsável, né? O que seria isso? Face ao conceito de turismo sustentável, que considera inoperativo, né,
por adotar princípios não aplicáveis. Veja lá, mais uma problemática sobre o turismo sustentável, né? A gente tem o turismo responsável, que segue uma agenda mais além do meio ambiente, tendo em atenção a integridade cultural, a ética, a equidade, a solidariedade, o respeito mútuo e a qualidade de vida. Vejam só, no turismo sustentável, a gente está mais focado nesse escopo ambiental, ecológico, né? Aqui na proposta de turismo sustentável, ela é mais ampla, né? Então, essa responsabilidade do turismo, ela não se encerra só na questão ambiental, mas também ela é voltada à questão cultural, como nós falamos muitas vezes já, a ética, né? A equidade, né? Que falando de equidade e igualdade, a gente sabe que a equidade é algo mais que mais ideal, né? A solidariedade, o respeito mútuo e a qualidade da vida. Veja só como ele é mais abrangente, questões bem sérias que muitas vezes talvez a gente jamais relacionaria com o turismo, né? No século XXI, a ideia de turismo responsável é assumida um pouco por todo lado, com diferentes políticas, práticas e etiquetas. Por exemplo, o turismo ecológico, o ecoturismo, o turismo comunitário, o turismo ético, o turismo solidário, o turismo justo, né? Eu falei para vocês que talvez era algo que a gente não relacionasse com o turismo. O etnoturismo, muito relacionado à cultura, né? E o turismo de natureza. Então, todas essas vertentes aí, nós podemos dizer, né, que se enquadram nessa dimensão do turismo responsável, certo? Pode passar. Bom, vejam a expressão que o autor utiliza a respeito do turismo responsável. Ele fala que o movimento social, veja só, o movimento social do turismo responsável assume que o turismo não tem que se desenvolver em todos os lugares do planeta. E o turismo não deve ser nem o único motor de desenvolvimento, nem um dogma incontestável como modelo de desenvolvimento ou planificação vital. É muito interessante perceber que o autor relaciona turismo, né, ou no caso aqui o turismo responsável, com o movimento social. E se a gente for pegar todas aqueles aspectos, né, anteriores, a questão ética, qualidade da vida, questão ecológica, política, cultural, a gente pode se imaginar, de fato, algo muito voltado a um movimento social mesmo, né? A Drica fala que é a primeira vez que vê ou ouve esse turismo justo, né? O que seria, o que será? Vamos pesquisar, né, Drica? Vai, mais possibilidades de pesquisa. Sempre, sempre. A gente não se esgota, né? E nem todos os modelos de desenvolvimento turísticos são iguais. Isso é bem fácil da gente perceber, né? Isso já é bem perceptível. Nem todos são depredadores com a cultura e a natureza. Veja aqui uma defesa, muito semelhante ao que eu falei anteriormente, de que a gente não pode estigmatizar o turismo como um predador, né? Como aquele que depreda, aquela atividade negativa em essência. Então, aqui a gente vê essa defesa, né? Que nem todos têm essa dimensão predatória, né? Alguns modelos turísticos responsáveis fazem parte de um movimento social, mais uma vez ele fala, que luta pelo reconhecimento da diferença, por exemplo, indígena, camponesa, rural, étnica, né? Que aborda o controle da terra, do território e da paisagem. Em resumo, tentam construir um caminho para a soberania dos recursos turísticos próprios e uma autonomia política que lhes permita um certo controle, nunca absoluto dos seus recursos. Gente, aqui a gente percebe muito nitidamente toda a esfera, o clima de um movimento social mesmo. Então, esse turismo responsável está muito voltado a isso, né? Certa vez, eu encontrei um artigo, né, não vou lembrar o autor, mas o que me chamou a atenção foi a temática, né, do artigo, que ele abordava o turismo e as relações de gênero, né? Eu nunca tinha parado para pensar nessa relação,
né, em fazer essa abordagem do turismo com as relações de gênero. Né? E eu encontrei esse texto, né, achei interessante. Então, veja só, como dentro do turismo, da atividade turística, a gente pode sim incrementar essas discussões, né? Colocar, de certa forma, uma atenção para essas temáticas, né? E a gente percebe aqui que no turismo responsável, a gente tem essa dimensão, né? Essa percepção. Isso é muito legal, né? E se expande aí os nossos horizontes. Pode passar. Bom, ainda sobre o turismo responsável, né? Neste caminho de construção da sustentabilidade, o turismo responsável é um meio e uma defesa do turismo como atividade que respeite a conservação, veja bem, conservação ambiental e que permita a adaptação positiva ao novo quadro global de sustentabilidade, contra o turismo neoimperialista e também o turismo neoliberal, né? A gente sabe que o neoliberalismo é aí uma fonte de desigualdade social, né? De distanciamento econômico, né? Entre as classes, né? E de certa forma, de beneficiar quem já é muito beneficiado e esquecer aquelas pessoas, aqueles grupos, né, ou classes, né, utilizando aí um termo marxista, menos favorecidos. Então, veja como aqui realmente é uma orientação muito de movimento social mesmo, de propor uma ideia, uma alternativa e criticar aquelas outras que nessa visão não são não são positivas, na verdade, né? Porque nessa visão, o turismo responsável propõe um novo turismo humanitário, justo e ético, né? Seria o ideal de acordo com essa concepção. Tá? Pode passar. Tiago, vai dar muitos temas de TCC, o que a gente, o que a gente espera. É muito, muito interessante a gente perceber que tem, né, um campo muito fértil de pesquisas, de temáticas, né, um campo fértil e amplo, né, o que é mais importante. Bom, e a gente chega aqui no nosso último tópico, né, a gente falou do turismo responsável, então a gente vai pensar o turismo responsável e a responsabilidade do turismo. Como? De que forma, né, fazer isso? De que forma trabalhar com esse turismo responsável? Como podemos ser orientados para esse trabalho, para essa atividade turística aí bem específica, né? Bem direcionada para questões sociais. Bom, existem outras expressões no campo do turismo, tanto no mercado turístico como nos estudos turísticos, como a gente está vendo aqui, né? Que fazem referência a certos tipos de viagens turísticas que representam a aplicação de certos valores ligados ao que podemos denominar turismo responsável. Eles são o ecoturismo, que eu acredito que vocês conheçam, né? O pessoal que já trabalha na área, que trabalha como guia, como condutor, creio eu que já conhece, né, um pouco sobre isso. O turismo rural, o agroturismo e o ecoagroturismo. Veja aí quantas categorias a gente vai ter. Esses tipos de viagens requerem um certo consumo ético, veja lá, a expressão consumo ético, né? E comportamentos responsáveis para com os meios de transporte, os lugares visitados e os seus patrimônios e também as populações visitadas. Então, essa proposta de turismo responsável, pessoal, tem muito a ver com o comportamento do turista, né? Como ele se comporta, mas também com as condições que eles são oferecidas para desfrutar dessa atividade. Será se elas favorecem essa responsabilidade de fato, né? Pode passar. Professor, Oi, Rogério. Pode falar. assim, nesse tópico que o senhor está abordando agora, a gente observa muito isso na região das fazendas, lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde o turismo é praticado, pelo menos por onde a gente já teve a oportunidade de conhecer. O turismo é praticado de forma responsável, levando em consideração todos esses preceitos.
não sai-se sem um monitor, um guia de turismo ou um condutor, somente aquele número de pessoas X em cada grupo, respeitando a capacidade de carga dos locais, respeitando também a sensibilidade desses locais, né, de ecoturismo, ecoagroturismo, enfim, lá naquela região do Mato Grosso do Sul, principalmente na cidade de Bonita e adjacências, é que a gente vê muito praticado isso, essa questão do turismo responsável voltado a essas temáticas aqui. Obrigado. Exatamente, obrigado, Rogério. Então, a gente percebe que, nesse caso que você citou, né, nesse exemplo, as condições são oferecidas, né? Então, a questão é, o turista, ele vai internalizar isso, a importância disso, e vai agir com essa responsabilidade. Por isso que tem uma dimensão ética muito forte nesse turismo responsável, pessoal. Porque a ética é justamente isso. Você sabe o que é o certo, o que é o errado, pelo menos você tem conhecimento das regras, e cabe a você refletir e pensar se vai agir daquela forma ou não, e quais as consequências que vão surgir dessa sua ação. Né? Então, essa dimensão ética ela é muito presente no turismo responsável. E a gente traz a reflexão de mais um antropólogo, né, o Jordi Gascon, que ele considera o turismo responsável como um turismo de pequeno formato, né? Então, ele tem essa percepção a respeito do turismo, nessa estrutura, né, do turismo responsável. E que ele é gerido pela população local, reforça as economias locais e representa uma ferramenta de luta em prol da soberania alimentar e contra a pobreza e as desigualdades. Veja só, é muito, muito parecido com o movimento social. E tem uma relação também, pessoal, acho que vocês vão perceber aqui, com o turismo de base comunitária, né? A gente tem, quando a gente lê, né, esse conceito aqui do Gascon, a gente já se remete também ao turismo de base comunitária. É interessante, né? E aí o Jordi Gascon, ele complementa, né? Afirma que o turismo responsável é um movimento social mais do que um conceito científico preciso e operativo, né? Acho que isso ficou muito evidente. E que ele trabalha em 3 eixos, que são criar modelos de turismo sustentável adaptado a cada destino, então um trabalho bem específico, né? Denunciar os efeitos negativos do turismo e solidarizar-se com os afetados, dando visibilidade aos conflitos. Então, agir, mas denunciar também, né, esses conflitos. Então, é interessantíssima essa percepção do Gascon, essa proposição que ele faz. E reivindicar as responsabilidades de todos na criação de modelos turísticos sustentáveis. É mesmo um movimento social. A gente pode até ousar dizer que o turismo responsável, ele é um movimento social em prol, né, de um turismo que busque agir com essa responsabilidade, né, que busque um comportamento ético dos turistas, um tratamento responsável daquele local que recebe os turistas, né, oferecer essas condições para que eles ajam de maneira coerente, né, com o que se espera, mas também de denunciar o que não é bom e de reivindicar que todos estejam aí dentro desse processo, né? É, de fato, um movimento social muito explícito, né? Pode passar. Bom, e aí a gente vai chegar aqui, né, já concluindo essa parte, mostrando aqui que há uma série de princípios que guiam essas práticas, essas atitudes, né, as instituições e organizações, pelos caminhos do turismo responsável e por essa responsabilidade no turismo. A gente tem aqui essas diretrizes, né, que nós podemos dizer que estão aí voltadas ao turismo responsável, como ser um turismo ético, justo, comunitário, solidário, consciente, reflexivo, inteligente, ecológico, educativo e lento. Lento no sentido, né, de respeitar aquele local, a estrutura social daquele local que recebe. Né? Então, veja como o turismo responsável tem aí uma estrutura muito, muito interessante, um pouco complexa, e que requer um planejamento assim, muito específico, né?
para que ele aconteça, se de fato é isso que se espera, né? Que os turistas tenham esse comportamento, né, responsável em relação ao local visitado. Né? Pode passar. Creio que nós já terminamos, né? Isso. Tá? Pessoal, esse material que vocês viram que é referência de todo o conteúdo que nós trabalhamos durante a disciplina, se aprofundem nesse material. Esse livro, né, que é o Antropologia e Turismo, do Pereira de Fernandes, esse livro, ele, na verdade, é muito mais amplo do que isso que nós estamos abordando nas unidades, nas atividades também. Vejam lá no material que tem muito pano para manga e tem muita coisa importante para vocês considerarem para o estudo de vocês, para a formação, né, de vocês. Muita coisa eu não abordei, porque nós já até tínhamos comentado nas disciplinas passadas. Então, para não se tornar repetitivo, né, eu não abordei, mas está lá à disposição para a pesquisa, né. Enfim, há uma gama de discussões muito legais que os autores eles abordam, né, se apoiando também em outros teóricos muito importantes para a área, né, como o Talavera, né, que é um antropólogo do turismo, né, podemos dizer assim, e também o Krippendorf, que é um autor, um teórico, que tem uma grande contribuição também para a área do turismo. Então, veja só como eu não só fico ali incitando vocês à pesquisa, mas também a conhecer os referenciais, porque é muito importante, pessoal. Como disse, o turismo é uma ciência, o turismo ele tem um aspecto epistemológico, então vocês têm que saber, né, quais são as bases teóricas dessa ciência, né? Qual é o autor que fala sobre antropologia do turismo? Qual é o autor que é mais que se expressa maior, né, de uma forma maior na economia, né, do turismo? Qual o autor que tem uma grande contribuição lá na teoria do lazer? Então, assim, é interessante vocês terem esse contato, esse conhecimento, né? A Brica está falando aí que o Krippendorf é o queridinho dela, né? Que fez amar ainda mais o turismo. Aí, então, já é uma dica para vocês, né? Certo? Bom, pessoal, se vocês tiverem mais alguma consideração, se as professoras futuras que estão aqui presentes também quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Se vocês quiserem comentar no chat ou abrir o microfone também, fiquem à vontade, tá bom? Se tiver alguma dúvida também, estou à disposição. Não? Parece que não, né? Bom, gente, essa é a nossa terceira e última live, né? Já chegamos aí no final das nossas lives. A intenção, pessoal, da disciplina, né? Já quase aí num clima de encerramento, porque a gente não vai mais ter um encontro assim ao vivo. A intenção, de fato, da disciplina era de não só mostrar para vocês como a antropologia ela é uma ciência que tem uma relação muito íntima com a atividade turística, né, no sentido conceitual e prático, mas também de mostrar para vocês as possibilidades de pesquisa, né, as possibilidades de você contribuir para a sua área, que isso é importante. Nós, como estudiosos, né, acadêmicos em uma área específica, a gente também tem essa função, né, de contribuir. Não por acaso que o ensino superior ele se alicerça, né, no ensino, na pesquisa e na extensão, tá? Então, creio eu que vocês terão aí uma base interessante, não só agora, mas futuramente também em outras disciplinas, para perceber, né, a importância da pesquisa, né, a importância de contribuir, e que vocês, como turismólogos, vão atuar, né, a gente quer, né, que vocês atuem, de fato, no turismo como atividade, mas que vocês também sejam
pesquisadores, né, que contribuam para a área, né? Que a gente tem aí, durante muito tempo, materiais, estudos para discutir, para abordar. Tá? Vamos lá, tem uma dúvida aqui. A França está perguntando sobre a atividade, né? Eu estava esperando perguntas sobre a atividade. Sobre o resumo. Se eu poderia colocar o nome dos discentes que precisam refazer. Olha, eu prorroguei, né, o prazo para enviar os resumos, né? A gente recebeu algumas dúvidas, então achei interessante e necessário, né? Prorrogar para que vocês conseguissem fazer um trabalho de qualidade. E alguns alunos acho que já tinham enviado e acho que querem refazer, porque talvez após algumas explicações o texto não esteja de acordo. Então, vocês podem procurar ver com os tutores, porque tem as orientações para correção, né, as orientações de como adequar o resumo, de fato, com o que se pede. Então, de acordo com o que o tutor de vocês repassar, né, se você precisa ou não enviar, e você faz esse trabalho, tá bom? Porque, de fato, eu não tenho como dar essa resposta para todos os polos, tá? Porque é o tutor que tem esse contato mais direto, tá? Mas eles têm as orientações direitinho, e creio que eles farão isso tranquilamente, tá bom? Basta vocês procurar, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Professor Alex, boa noite. Posso falar um pouquinho? Boa noite, Valtes. Pode sim. Professor, desculpa, eu não tive condições de entrar antes na aula, na sala, porque eu estava trabalhando e cheguei e já estava quase no final. Mas até tinha perguntado à minha tutora, a professora Magda, sobre como é que a gente iria fazer esse resumo, né? Se a gente iria se basear em alguma obra que já exista, né? E se a gente precisa de que esse texto seja realmente ligado à antropologia do turismo, mas eu vi lá no enunciado que a gente pode fazer alguma coisa ligada a alguma disciplina que a gente já pagou, né? Mas eu gostaria de saber se o resumo ele vai se basear em que tipo de texto, né? Num artigo, num livro. Qual é o tipo de texto que eu me baseio para fazer um outro resumo? Certo, vamos lá. Eu acho que essa é uma dúvida muito frequente a respeito da atividade. Eu vou tentar aqui meio que fazer um passo a passo para você. Primeira coisa, a respeito da temática, pessoal, ela não precisa ser voltada exclusivamente à antropologia do turismo, né? E aí vocês até vejam lá na atividade que no final eu coloquei uma lista de sugestões de temas, né? E tem várias temáticas lá, voltadas a disciplinas que vocês já estudaram e a outras temáticas que têm relação com o turismo. O que tem que ser voltado ao turismo, tá? Tem que ser uma temática que tenha uma relação com o turismo. Pode ser antropologia, pode ser sociologia, cultura, gastronomia, economia, religiosidade, ecoturismo, né, que nós abordamos aqui um pouco, enfim, qualquer temática, mas que seja relacionada ao turismo, tá? Primeira coisa. Pronto. Feito isso, escolhida a temática, você vai fazer uma pesquisa sobre um referencial teórico que fale daquela temática. O resumo, pessoal, você não vai pegar uma obra pronta e resumir a obra, tá? Você não vai pegar um texto de um autor e resumir o texto. O resumo que vocês vão produzir é um texto autoral. É você que vai produzir esse resumo. Lembra que eu até falei na live anterior a respeito de plágio, para ter cuidado com plágio, né? Que isso não se deve fazer. Justamente porque é uma produção autoral, tá certo? Pronto. Escolheu a temática, aí você vai pesquisar um referencial teórico que aborde essa temática, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui, você quer falar de turismo de base comunitária, um exemplo. Aí você vai pesquisar um referencial teórico
que fale sobre turismo de base comunitária. Fez isso? Isso, Lucia, exatamente. É como a pesquisa, é como a proposta de um resumo de um artigo. Você sabe que toda vez que você vai ler um artigo, bem no início tem um resumo. Então, o resumo que vocês vão fazer é no formato do resumo de um artigo, tá? Inclusive, eu botei lá vários e vários exemplos, tá bom? Coloquei vários exemplos lá para vocês verem como é a estrutura, certo? O ideal era um artigo, mas o nosso tempo não nos permite. Então, é um resumo mesmo. Pronto. Escolheu a temática, pesquisou um referencial, agora você vai escrever o seu resumo a partir do que você leu daquele referencial, o que que você absorveu do que ele fala a respeito daquela temática. Aí você vai escrevendo com base naqueles itens, né? Vamos dizer assim, que eu coloquei lá. A introdução, você vai fazer uma pequena introdução da temática, ela fala de quê, ela se trata de quê, tá? Aí tem os objetivos, é como se você fosse fazer uma pesquisa, tá? Uma pesquisa mesmo mais extensa, para um artigo, por exemplo. Quais são os objetivos da sua pesquisa? Aí você bota lá, né? Qual é a metodologia que você vai utilizar na sua pesquisa? É uma metodologia bibliográfica? Ah, mas a minha temática requer uma metodologia, uma pesquisa de campo. Qual foi o referencial que você utilizou? Você vai citar dentro do seu resumo. Eu utilizei fulano. Aí você coloca lá o referencial, o autor e o ano, né, de acordo com as normas que estão lá. Os resultados esperados da sua pesquisa, né, o que você conseguiu concluir da sua pesquisa. Enfim, você vai seguir todo aquele passo a passo. Aí tem as palavrinhas-chave, né, que são importantes também colocar. E a referência que eu pedi que você colocasse é para que se saiba qual foi o referencial teórico que você usou. Você está pesquisando turismo de base comunitária, aí você encontrou o livro de um autor sobre essa temática que você achou muito bom, que você acha que contribui para estudar a temática, que vai lhe ajudar no resumo, então você vai utilizar ele como referencial. Ok. Lá na referência você vai citar esta obra deste autor. Pronto, é isso. E, importante, tem que ter um título, né? Tem que ter um título para o seu resumo. A sua temática é o quê? Turismo de base comunitária, a concepção do turismo de base comunitária no polo tal. Então, você vai criar um título de acordo com a sua temática. Bom? Professor, licença, por favor. Sim, Ramon. Essa questão da pesquisa, a gente pode, tipo assim, se no caso da minha pesquisa eu posso estar pesquisando em outros artigos também? Sim, o referencial, pessoal, a pesquisa que você vai fazer de referencial, ela pode ser em artigo, ela pode ser em livro, pode ser pesquisas de teses de doutorado, enfim, o importante é que você tenha um referencial, você não pode escrever um texto científico do nada, né? Você tem que ter uma base teórica. Ah, sim, tudo bem, entendi. Professor Alex. Pois não. Mas o resumo é uma modalidade de texto onde eu vou colocar a minha crítica também, não é isso? Sim, eu falei, é um texto autoral, é seu, o texto é seu, tá? Como é um texto curto, ele não vai ter muito assim, espaço para uma crítica mais profunda, mas logicamente que você vai colocar isso ali na introdução, porque vai ser uma percepção. Na minha conclusão, eu posso colocar uma citação ou alguma opinião pessoal, né? Sim, a sua percepção com base na pesquisa. Uma coisa importante, pessoal, você falou em citação, em resumos a gente não coloca citação, tá? A gente não, por exemplo, uma citação do autor, não se coloca citações em resumo. O que você vai colocar no resumo... Professor, eu acho que Valtessa está confundindo com resenha crítica. Resenha crítica é uma coisa, o resumo é outra coisa. Isso. Pessoal, para ser mais fácil, por isso que eu coloquei vários exemplos lá, para que vocês vejam
não só a estrutura, né, do texto, do resumo, mas o conteúdo. Então, como é que se estrutura um resumo de um texto científico, né? Tem lá a introdução, tem os objetivos, a pesquisa, a metodologia, o referencial teórico, os resultados, né, da pesquisa, que pode ser um resultado qualitativo, né, só aquela análise que você vai fazer com base no que você pesquisou, ou pode ser quantitativo, né, se for uma pesquisa que mexa com quantidades, com números, e a conclusão. Essa conclusão, ela vai ser o que você percebe como fechamento daquela sua pesquisa, né? Como a própria palavra orienta, o que você conclui daquela pesquisa, tá? Porque assim, pessoal, talvez eu acho que vocês estão com dúvida justamente pelo fato de ser um resumo, né? Como eu disse, o ideal era que fosse um artigo, né? O ideal era que fosse um artigo completo. Inclusive, eu cogitei esta ideia. Mas, infelizmente, o nosso tempo não permitiria a pesquisa para a produção de um artigo, tá? Mas a proposta do resumo é para que justamente vocês tenham essa prática da pesquisa, principalmente para quem nunca fez, né? Tenham essa prática da pesquisa e comecem a se aproximar disso, porque vocês estão muito próximos de precisar, certo? Mais alguma dúvida? Fique à vontade. Pelo menos eu entendi dessa maneira, de que, mas imaginemos o seguinte, eu vou escrever um artigo para uma revista, para um evento, e aí esse artigo, ele vai pedir um resumo. Existem também alguns eventos em que ele pede somente o resumo ou resumo expandido. Então, o que o professor Alex está pedindo é simplesmente um resumo, só isso. Exatamente, Antônio, é isso daí. Inclusive, certa vez, eu tive um resumo publicado, um resumo que eu não concluí a pesquisa, ou seja, eu não produzi o artigo, eu produzi apenas o resumo e ele foi publicado. Então, tem, sim, essa possibilidade, tá certo? Em relação ao tamanho do texto, pessoal, lá nas orientações, se não me engano, eu coloquei que são entre 300 e 400 palavras, né? Eu acho que foi isso, tá? Eu coloquei nesse tamanho, né, até 400 palavras, para que vocês tenham mais espaço para escrever. Ainda assim é pouco, mas... Eu geralmente eu faço assim, professor Alex, eu vou escrevendo e esqueço as palavras, depois eu volto para contar, depois que eu fecho. Porque aí, eu não me preocupando com as palavras, eu termino extrapolando. Ou seja, eu volto para parar as arestas. Eu entro onde a gente faz o recorte, tento compreender se está conciso, tem coerência, se está ok, e ver o que você colocou ali dentro de uma estrutura fantástica. Vai apontando cada elemento que a gente tem que colocar. Então, como diria assim, para mim foi excelente seguir aquele roteiro. Porque você foi pontuando exatamente o que queria dentro, o que de fato existe dentro do processo. Isso, essa sua dica ela é boa, né? Você vai escrevendo e justamente a gente faz muito isso quando a gente vai fazer um TCC ou um artigo para publicação, enfim. A Drica deu uma dica, pessoal, que na verdade era algo que eu estava pensando quando eu elaborei essa atividade, mas eu não quis jogar assim para vocês, né, para não assustar. Mas ela sugere que vocês já escrevam algo, né, que ainda não fez, escrevam algo que vocês pensam para fazer no TCC, né? Como se fosse uma prévia, não é ainda um projeto de pesquisa, mas já é uma maneira, né, de vocês terem aí contato com pesquisas sobre essa temática. Quem já tem, né, escolhida e estabelecida essa temática, né, o que quer pesquisar para o TCC, ou quem ainda não tem, é uma oportunidade de descobrir, né, às vezes você numa atividade como essa, você vai lendo, você vai procurando e você vai começando a gostar daquilo e vai querendo falar sobre aquilo. Isso é muito legal, tá? Então, eu espero que vocês, a partir dessa atividade, que vocês consigam, né, ter essa oportunidade, tá? De ter essa percepção a respeito do TCC de vocês. Mais alguma dúvida? O professor teve um evento da UESP no ano passado sobre turismo, onde eles trabalharam o primeiro evento do seminário internacional com um evento que já acontecia internacional online, né, com que já acontecia presencial. E uma das partes desse momento do evento era que você poderia submeter
somente o resumo. Então, se os alunos estão com alguma dúvida, acho que seria interessante também olhar esse material, esses anais que foi publicado, que está lá no site do Netur, está disponível, eles podem dar uma olhada para verificar como que é apenas um resumo. Então, não era o resumo expandido, era apenas o resumo da forma como você está pedindo. Então, lá tem vários exemplos de uma sequência dos anais que foram publicados. Exatamente. Vocês pesquisem nos anais de eventos, vocês vão encontrar muito desses modelos, inclusive alguns daqueles que eu coloquei para vocês como exemplo, eu peguei em anais de eventos, porque ele já traz de fato só o resumo. Muitas vezes tem os apêndices, anexos lá dos anais que são só de resumo. Então isso é legal. É legal de vocês terem essa percepção. Tem um evento de turismo que eu acho que ele é o evento mais importante. Eu não vou lembrar aqui agora o nome. Drica, se você lembrar, aquele evento mais famoso, né, que acontece nacionalmente, tem muitos textos legais, muitos resumos interessantes nos anais desse evento, né, ao longo das várias edições desse evento. E é bom que vocês também... Isso, é Amptour que fala? É assim? Drica? Professor, Amptour. Pronto. Então, eu não sei se vocês já perceberam, já tiveram a curiosidade, mas esse evento, né, sempre que a gente pesquisa alguma temática relacionada ao turismo, aparecem muitos materiais desse evento. Então, isso mostra que tem uma importância grande, né, no cenário nacional para a pesquisa em turismo. Isso é importante, tá? Bom, pessoal, creio eu... o Ramon que tem a página no Instagram, muito bem. Creio eu que as maiores dúvidas foram sanadas, né? E que agora é só produzir. Aí foi o que eu disse aos tutores, né? Eu estendi o prazo da atividade, então a atividade ela já tem aí um prazo de cerca de quase 40 dias, né, para ela. Acrescentando até agora o dia 10 de maio que eu coloquei. Então, a gente espera trabalhos legais, trabalhos, né, de acordo com o que foi pedido, numa qualidade boa, tá? Lembrem que é uma escrita científica, tanto que eu botei lá várias dicas de o que deve e o que não deve. Então, é uma escrita científica, nós estamos falando de um texto acadêmico, por mais que seja apenas um resumo, tá? Então, tenham essa consciência bem clara, tá bom? Bom, vamos lá, vamos fazer a nossa foto. Se alguém puder fazer a captura, eu acho que o meu aqui não vai aparecer todo mundo na minha tela, não aparece a câmera de todo mundo. Alguém pode fazer? Abram as câmeras para a gente fazer uma foto. Luci, você pode fazer? Eu estou no celular, não sei como é que funciona. No celular vai ficar pequenininho. Pelo celular, acho que eu não sei fazer. Tá. O Thiago está no computador, né, Thiago? Tô sim, professor. Você pode fazer a captura, aí você pode mandar para a Jussiana, ela manda para a gente. Certo. Todo mundo abre a câmera. Vamos lá, na hora que você quiser. Bora aparecer mais gente. Bora, pessoal, é a nossa última live desse semestre, né? Vamos lá, Thiago, diga aí. Foi? Pronto. Você envia para a Jussiana, ela manda para a gente lá no grupo, para a gente postar. Tá certo, Drica, tá bom, tudo bem. Bom, meus queridos e queridas, como disse a nossa última live, né? Não sei se estarei com vocês no próximo semestre. Se sim, né? Nos veremos em breve. Se não, eu desejo a vocês um excelente curso, né? Que vocês consigam aí alcançar os objetivos e utilizar tudo que vocês estão aprendendo, assim, para engrandecimento não só profissional, mas pessoal também. É uma oportunidade muito, muito boa que vocês estão tendo, certo?
Então, fiquem em casa, quem puder, né? Se cuide, muita saúde a todos vocês, a todos nós, né? Seria muito interessante se essa aula fosse presencial, mas infelizmente nós não temos essa possibilidade, né? No mais, desejo mais uma vez muita saúde a todos vocês e nós nos vemos por aí, tá certo? Boa noite e tchau.